da última vez ficámos na pergunta: quem é este padre que propõe aquela aliança àqueles jovens seminaristas? E hoje queria apresentar um pouco mais da história deste padre que nos faz estar aqui com grande ilusão, com grande entusiasmo pela vida que, no fundo, sempre foi conduzida por Nossa Senhora. Pedro José Quentenich, nascido numa pequena aldeia católica da Renânia, na Alemanha, de uma família pobre, filho de mãe solteira, como a nossa Alexandrina de Balazar, que muita gente não sabe, mas que é também uma grande santa, onde toda a gente se conhece, onde toda a gente sabe quem é o pai, mas o pai não o quer partilhar. E é no meio deste ambiente, onde ele passa a primeira infância muito feliz, na casa dos avós maternos, mas aos 9 anos tem que ser, ou vai ser, internado num orfanato, porque a família não tem capacidade de o poder educar e levar por diante o seu desenvolvimento. Este facto de ter sido levado pela mãe ao orfanato é um acontecimento na vida deste pequeno rapaz. E é um acontecimento que ele mais tarde vai dizer que é importante, mesmo decisivo. É interessante porque ele próprio, mais tarde, já sacerdote, sem se identificar, conta o que eu vou ler aos seus alunos. Há alguns anos vi na capela de um orfanato uma estátua da Mãe de Deus, que tinha ao pescoço uma pequena corrente e uma cruz de ouro. A pequena corrente e a cruz eram recordação da primeira comunhão de uma mãe que se viu forçada a colocar o seu filho num orfanato devido a uma situação familiar adversa. Não lhe era possível continuar a cuidar do seu filho como mãe. O que podia então fazer na angústia do seu coração e dos seus cuidados? Toma a única recordação de valor da sua infância, a sua lembrança da primeira comunhão, e coloca ao pescoço da Mãe de Deus com o instante pedido: educa tu o meu filho. Sê para ele inteiramente mãe. Cumpre no meu lugar os deveres de mãe. Estas são as palavras que o padre Quentenich disse aos seus alunos. Mais tarde, muito mais tarde, só muito mais tarde, ele confessa que se está a referir a si próprio. É um ato de consagração. É um ato em que a mãe, na sua situação de desvalida, se socorre da Mãe de Deus e pede e entrega. Ora bem, depois dos estudos do padre Quentenich, que depois do orfanato vai então, no final do orfanato, quando termina os estudos secundários, pede para ir para o seminário e, devido à sua situação familiar, encaminham-no para uma congregação recente, que é a tal congregação dos Palutinos, que tinha sido há bastante pouco tempo, portanto, há relativamente pouco tempo, autorizada pelo Bismarck, que era o chanceler na altura,
a instalar-se na Alemanha, com a finalidade exclusiva e única de formar sacerdotes para irem para a colónia africana dos alemães, os Camarões. Portanto, o padre Quentres, no seu desejo de ser sacerdote, aceita que entrar numa congregação onde sabe que a sua finalidade é ser sacerdote, sim, mas nos Camarões. Esta consagração, depois, no fim de contas, durante todo o estudo que o padre Quentres, do estudo da filosofia, da teologia, a preparação para o sacerdócio, o padre Quentres vai ter dificuldades nos estudos, não por ser, digamos, não dificuldades intelectuais, mas teve dificuldades físicas, porque ele tinha um problema nos pulmões, mas, sobretudo, porque a sua maneira de ser sentia que havia um divórcio entre a fé que se ensinava e a fé que se vivia. Ele sentia que havia como que uma tensão entre o moderno e o antigo. E é interessante que esta tensão que ele viveu durante todo esse período de formação vai, segundo ele próprio diz, terminar quando ele, já sacerdote, é encarregado da educação daqueles rapazes que são agora seminaristas, como ele foi, e no seu relacionamento com eles começa a pôr em prática tudo aquilo que, no fundo, ele vivia interiormente e que tinha muito a ver com a tal consagração que a mãe tinha feito a Nossa Senhora quando o deixou praticamente sozinho, sozinho relativamente à família, portanto, no orfanato, num sítio estranho onde ele não conhecia ninguém. É esta experiência que ele, e a experiência desta vivência próxima e íntima com Nossa Senhora, que ele levou a sério, que ele vai, quando a guerra se aproxima, portanto, 1914, a Primeira Guerra Mundial, e os seus rapazes vão agora ser chamados para as trincheiras, para os quartéis, para as casernas e para a guerra. É nessa aflição que eu, pessoalmente, comparo a aflição, embora seja completamente diferente, mas em que eu comparo a aflição da mãe em ter que deixar o seu filho no orfanato. O padre Quentres propõe aos jovens a tal aliança que eu há pouco, na última conversa, deixei já avançada. É, no fim de contas, uma proposta interessante porque envolve todo um espírito de aliança. Nós vamos levar a sério os nossos trabalhos, as nossas preocupações, as nossas ofertas à Mãe de Deus, mas também temos a certeza que ela vai levar a sério aquilo que lhe pedimos. Como ele próprio tinha experimentado na sua vida, na experiência vivida, na sequência daquilo que a sua mãe tinha feito. É esta proposta, no fim de contas, que é muito simples, se quiser, digamos, esquematizar,
Tu, Nossa Senhora, estabelece-te aqui, atrai aqui, transforma aqui aqueles que tu precisas para a tua grande missão e utiliza-nos. Nós vamos levar a sério estes propósitos. Esta ideia de tu estabelece-te aqui é muito importante, porque o movimento de Schoenstatt que o Padre Kentenich fundou e que já atrás vimos que teve uma repercussão e um desenvolvimento enormes, a verdade é que começa sem milagres, sem aparições, sem visões, sem nada de extraordinário. A única coisa que está na base é este sentir-se aflito. Aqui eu gosto muito de referir o Salmo 43. O Salmo 34. O Salmo 34 tem qualquer coisa no meio que diz assim: Deus está próximo dos corações atribulados. E isto aplica-se perfeitamente. O coração do Padre Kentenich, o coração daqueles rapazes, tal e qual como o coração da mãe, estavam atribulados, estavam preocupados. E Deus está próximo. E a iniciativa que a mãe teve e a iniciativa que o Padre Kentenich teve mostram, sobretudo no desenvolvimento posterior, que há esta proximidade do divino nas nossas vidas absolutamente normais, entre aspas, sem milagres. A prática foi no dia 18 de outubro, os rapazes tinham voltado de férias, a guerra tinha sido declarada no princípio de setembro e em outubro, quando os rapazes vieram, a primeira charla, a primeira conversa que o Padre Kentenich teve com eles foi exatamente no dia 18 de outubro e é hoje considerada por todos como a ata da fundação. O que é interessante é que foi, na altura, uma homilia como qualquer outra, como tinha já havido algumas antes e como houve muitas depois. Entretanto, de 14 a 18 foi a guerra. Houve muita coisa. Houve gente que morreu. Houve um rapaz que era muito devoto de Nossa Senhora e muito amigo do Padre Kentenich, que nos últimos dias da guerra tinha oferecido a sua vida e uma granada matou. E a verdade é que o movimento, depois do final da guerra, começa a desenvolver-se. Começa a haver uma quantidade de gente a ir ao santuário à procura do que é que tinha feito que aqueles rapazes tivessem feito tanto apostolado durante o período da guerra. Eram enfermeiras dos hospitais onde eles tinham estado, era gente, colegas de guerra, companheiros de lutas e de coisas, mas que sentiam que havia ali qualquer coisa e eles queriam saber o que era. Só em 1919 é que o Padre Kentenich vai aos seus apontamentos e diz: isto começa aqui, e mostra-lhes as atas que ele tinha. No fim de contas, mostra-lhes o rascunho, o escrito que ele tinha daquela homilia ou daquela prática que ele tinha feito nesse tal dia 18 de outubro.